Você nunca vai melhorar a tua relação com a comida se continuar falando besteira. Oi, eu sou Mirella Oliveira, sou nutricionista, trabalho com comportamento alimentar e esse é mais um vídeo que eu trago pra vocês onde a gente conversa sobre um tema aleatório da nutrição e da nutrição especificamente comportamental e de transtornos alimentares, e a gente consegue discutir de certa forma e questionar algumas coisas que a gente ouve por aí. Quis começar o vídeo com essa frase meio impactante e meio incógnita, meio indecisa, porque isso é um assunto que eu recorrentemente vejo em consultório, na vida dos pacientes, na vida de pessoas que já passaram por muitas dietas, por muitos processos de emagrecimento. E quando eu digo que você nunca vai melhorar a tua relação com a comida se continuar falando besteira, eu não me refiro a dizer bobagens, não me refiro a dizer asneiras, a dizer palavras torpes, mas eu me refiro a literalmente a palavra besteira. Sabe quando você para pensar em algum alimento calórico, algum alimento mais açucarado, industrializado, mais gorduroso, automaticamente, e aí eu quero que você pare nesse momento e reflita sobre isso, vem palavras nas nossas mentes que muitas vezes são pejorativas. Eu te pergunto agora, que tipo de palavra vem na tua mente para definir esse tipo de alimento? Eu não sei você, mas na minha mente, na vida de muitos pacientes que eu vejo em consultório, as palavras que vêm é besteira, tranqueira, bobagem, guloseimas, porcarias e muitas outras mais que acabam muitas vezes diminuindo o valor que esses alimentos podem carregar. Isso que eu não vou entrar nem no critério de chamar uma comida de lixo, como comumente a gente vê as pessoas falando do dia do lixo, da refeição do lixo, do fim de semana do lixo. Mas quando a gente pensa nessas palavras para definir esse tipo de alimento, a gente tira um pouco do significado que esses alimentos possam ter. E automaticamente, no nosso subconsciente, e a nossa mente vai trabalhando também nisso, a gente começa a enxergar esses alimentos de uma forma negativa. Então, por ser besteiras, tranqueiras, porcarias, até guloseimas, que é uma palavra perigosa, porque parece algo inofensivo, mas quando a gente nomeia esses alimentos com esse tipo de palavra, com essas besteiras, a gente começa a enxergar essas comidas, né, que na verdade não passam de comidas, como algo ruim. E no dia a dia, conforme a gente vai lidando com a comida, conforme a gente vai passando por situações que envolvam comida, a gente vai se relacionando de uma forma que a gente evita esse tipo de coisa, porque no fim das contas são só porcarias, são só besteiras, umas besteirinhas aqui e ali. Então mentalmente, a gente não quer esse tipo de coisa na nossa alimentação, uma besteira, uma porcaria, um lixo na nossa alimentação. E eu não gostaria de ter isso, né, se fosse pensar mentalmente apenas. Então a gente, sem perceber, a gente vai enxergando esses alimentos como ruins, como alimentos que vão acabar com todo o nosso progresso em algum processo físico de alimentação que a gente esteja passando. A gente enxerga esses alimentos como aqueles alimentos que vão nos engordar e deformar o nosso corpo, que vão nos distanciar do nosso objetivo. E isso acontece porque tudo que sai da nossa boca, todas as palavras que a gente diz no nosso dia a dia e até sobre nós mesmos, influencia diretamente a forma como você lida com a comida e também a forma como você enxerga o teu próprio corpo. E isso vai, de certa forma, dificultando que você tenha realmente uma consciência limpa com a comida, que você consiga comer muitas dessas coisas em paz, sem sentir culpa ou aquele remorso que você sente e pensa, putz, não devia ter comido. Não era assim que tinha que acontecer, eu não queria que tivesse sido assim, sabe? Então, vai gerando esse tipo de situação e vai transtornando cada vez mais a tua alimentação e a forma como você enxerga a comida na sua vida. Então, é algo que você precisa prestar muita atenção. E é difícil, muito difícil, gente, porque a gente cresce aprendendo a ser assim. A gente cresce ouvindo isso, e isso tá muito tempo atrás sendo cultivado ao longo das gerações. Assim como muitas famílias ensinam que você tem que raspar todo o prato, tem que deixar o prato limpo,
brilhando com nenhum grão de comida. E isso, claro, que existem outros fatores por trás, né? Questão de escassez, questão de valorização. Mas a gente também precisa entender que isso afeta a nossa relação com a comida. Isso afeta a forma como a gente lida com a comida com relação ao nosso corpo. Será que eu só enxergo a comida hoje como um intermédio de um corpo perfeito pra mim? Ou será que eu enxergo a comida hoje como não só nutrientes que ela pode oferecer para que eu tenha uma boa saúde, para que eu tenha disposição, para que eu viva mais e viva com mais qualidade, para que eu consiga guardar memórias, conseguir perceber e demonstrar afeto, porque a comida também é para isso. A gente vai deixando com que esses detalhes pequenos, que são muito grandes, vão interferindo em pequenas coisas do nosso dia a dia, da nossa rotina, e isso vai mudando a nossa relação com a comida. Eu queria que você parasse agora e refletisse. Será que isso tem sido uma realidade na sua vida, no teu cotidiano? Será que você conseguiu se identificar em algum momento ali, reconhecendo a comida como algo negativo, de certa forma? Porque eu acredito e te garanto que mudando essas pequenas coisas, você já consegue transformar a tua relação com a comida de uma forma muito boa. Você consegue enxergar a comida como comida. E muitas vezes a gente fica rodeando pra lá e pra cá, tentando encaixar a comida, a alimentação em uma caixinha específica. Mas na verdade a alimentação é muito complexa e envolve muitos fatores, inclusive esses que eu te disse agora, sobre o poder das palavras que você profere sobre a comida e sobre o teu corpo também. Então, você nunca vai conseguir melhorar a tua relação com a comida se você continuar falando besteira, porque de certa forma você vai estar proferindo e realmente atraindo essa perspectiva negativa sobre a alimentação que você tem, sobre as vontades que você tem, sobre o que o teu corpo sente, porque às vezes a gente não tem controle sobre as nossas vontades, sobre a nossa fome, sobre como o nosso corpo reage a determinado alimento ou não. Então são coisas que vão mudando ao longo da vida e que a gente tem que simplesmente conseguir lidar nas situações que forem surgindo. Então eu te incentivo a tentar mudar um pouco esse olhar que você tenha sobre a comida. E parte disso é também esses detalhes. É partir dessa coisinha pequena de tentar simplesmente olhar pra comida e falar: tudo bem, eu mereço comer, essa comida tá repleta de amor, tá repleta de nutrientes pra minha alma, que muitas vezes não vão ter nutrientes pro meu corpo naquilo ali, mas vão ter pra minha alma com certeza. Então tá tudo bem, é só comida, não é uma porcaria. Só não é uma comida extremamente nutritiva. Tá tudo bem chamar o industrializado de industrializado. Um bolo de uma comida menos nutritiva, talvez, mais afetuosa. É só um bolo, é só comida. Então manda esse vídeo pra aquela amiga que você vê que tem muito medo de comer esse tipo de coisa e muitas vezes enxerga isso como algo negativo na alimentação. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.